Olá, irmãos, estamos aqui ao vivo para mais um podcast. Hoje nós já estamos no Apocalipse 16, tratando das taças da ira, né? Hoje vai ser a quarta e a quinta. Vamos dar início então, eu vou projetar na tela os primeiros textos aqui, referente a este quarto e o quinto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Irmão Ricardo, o que o irmão consegue trazer para nós aí deste primeiro texto aí a respeito do quarto flagelo? Legal, irmãos. Quando nós temos em mente aquele mapa mental, nós precisamos perceber que a quarta taça, ela se encontra ali na segunda metade da última semana de Daniel. Então, está ali inserido no primeiro ai ainda. E no primeiro ai nós temos a quinta trombeta e temos as primeiras taças. As 3 primeiras taças nós tratamos detalhadamente ali na última semana com o pastor Igor, pastor Klaus, e a quarta taça ainda está concomitante com o primeiro ai. E importante salientar isso, essa linha do tempo, porque quando tratamos de fogo, uma taça que vem com fogo, nós temos que discernir na palavra de que maneira nós vamos meditar, porque não podemos confundir com o fogo do dia da ira do Senhor, que é mais adiante. O dia do Senhor, da ira, a volta do Senhor, está vinculado ao terceiro ai. Então, por isso que é importante nós termos essa percepção de tempo. Mas existem outras passagens dos profetas que podem nos dar um entendimento acerca de uma ira, de uma tribulação durante um período que antecede ao desfecho do dia do Senhor. Por exemplo, aqui eu vou trazer para vocês Isaías capítulo 26. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Está vendo que o Senhor já vai tratando dos ímpios, aqueles que são soberbos, orgulhosos, que não ouvem a palavra do Senhor? Então existe aí um juízo em cima deles. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão. O teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Em outras traduções aqui, fala que o fogo consumirá os seus adversários. Então nós temos um cenário de grande tribulação já acontecendo. Na segunda metade da semana, o Senhor já vai demonstrar a sua justiça. Os primeiros flagelos, o primeiro flagelo já vai identificar quem é o povo da besta, porque eles estarão com chagas malignas, e a partir daí o Senhor já vai derramando os outros flagelos. E a quarta taça, ela vem com essa presença do fogo, porque a quarta taça, ela fala vai falar do sol, vai aquecer de maneira muito exponencialmente, e vai queimar os inimigos. E para mim, essa passagem de Isaías 26, ele faz muito sentido. Mais adiante diz assim, como a mulher grávida, quando está próxima da sua hora, olha só que interessante, dores de parto, dá gritos nas suas dores, e bem concebemos, nós tivemos dores de parto, e nem caíram os moradores do mundo, os teus mortos, também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Viu que essas dores sobre os ímpios vai anteceder a ressurreição? Então eu posso vincular esse fogo consumindo os adversários com este cenário de grande tribulação, porque nos versos seguintes trata de uma ressurreição. E aqui, muito interessante, no verso 20 vai falar assim, vai, pois, povo meu,
entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Então nós estamos num contexto de grande tribulação, tem um fogo ardendo ali contra os ímpios, e ainda é um cenário que vai anteceder a ressurreição, e o Senhor descendo, né, para castigar os moradores da terra, que causa a sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Último verso de Isaías 26 aí. A gente vê que Deus ele começa gradativamente. Quando chega nesse contexto do quarto flagelo, não fica muito difícil de nós entendermos o contexto em que a Terra se encontra. Irmão Ricardo, eu fiquei curioso para saber um pouco mais sobre o clima, como que se encontra já no dia de hoje. E eu tirei uma informação importantíssima aqui, e eu vou ler para os irmãos. Eu não vou espelhar na testa, mas eu vou ler o que o Google nos traz das expectativas de como nós já estamos referente a nós mesmos há algum tempo atrás, o que nos dá uma ideia de como esse mundo estará lá na frente, para nós vermos que isso realmente é possível de acontecer. Diz assim, ó, uma pesquisa simples que você fizer no Google a respeito de como que está o nosso planeta com relação a aquecimento, e eu nem estou falando deste sol, deste aquecimento que vai estar sendo derramado por Deus ali para aqueles que estiverem aí marcados pelo trono da besta. Mas veja qual a diferença que tem aqui. Em um período de 15 anos, entre 2005 e 2020, a quantidade de radiação solar captada na superfície da Terra e nos oceanos dobrou. O nosso planeta está absorvendo uma quantidade sem precedentes de calor do Sol. Porque se já dobrou nesse momento, imagina como que não estará. Isso nós estamos falando de ciência. Mas o que a palavra de Deus nos mostra? Olha que interessante, eu estava conversando com os irmãos e a gente achou um texto lá em Isaías 4. Isaías 4, do 1 ao 6. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá o que, irmão Ricardo? Proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, o que está querendo nos mostrar aqui é exatamente o que a gente vem estudando há muito tempo. Deus está provendo uma proteção para os filhos dele. E quando a gente vê o que ele está dizendo ali sobre nuvem que protege, nos remete a voltar para o passado. Porque se você for para qualquer deserto, mesmo no dia de hoje, ou naquela época, é a mesma coisa. De noite é muito frio e de dia é muito quente. Então Deus provia o quê? Uma coluna de fogo à noite para aquecer, para iluminar, e Deus provia uma nuvem. E essa nuvem servia também para a proteção do sol. E Deus está mostrando agora uma referência futura. E sim, nós podemos conectar com esse ponto. Porque se a Terra estiver num ambiente caótico, aonde esses flagelos estarão atingindo todos aqueles que estão marcados pela besta, por outro lado, Deus está protegendo o seu povo. Então a gente consegue ver uma maravilha da parte de Deus. Nós conseguimos ver que os que estiverem no deserto, sim, estarão desprovidos de conforto, de ar-condicionado, de uma boa comida, de uma cama confortável e tal, mas Deus estará protegendo, irmão Ricardo. E interessante tratar dessas questões assim mais tangíveis, né? Exatamente. Porque nós conseguimos visualizar o quanto que o Senhor ele tem planejado as coisas dos últimos dias, e desde o princípio ele tem anunciado todos esses detalhamentos, o plano dele de redenção, de guarnição sobre o seu povo, em meio a um cenário caótico, né, com pragas, com flagelos. O Senhor vai demonstrar, né, a sua fidelidade para aqueles que estarão, né, diante do caminho do Senhor. Essa questão mesmo das taças
tem o propósito de afligir o povo da besta? Tem, mas tem algo ainda mais abrangente, vai apontar para um propósito. Cada taça tem um propósito. E essa quarta taça, para mim, eu vejo um propósito bem específico. Por isso que esse fogo, ele tem uma distinção do fogo do dia do Senhor. O que eu vejo como um propósito específico dessa quarta taça? O sol vai aquecer de maneira tão exponencial que vai causar um colapso global nos aparelhos eletrônicos. Qualquer tipo de sistema de rastreio de comunicação não será mais útil nas mãos do sistema. A serpente não vai mais ter aquelas ferramentas tecnológicas para perseguir os santos que estarão fugindo para o deserto. Veja como a quarta taça tem um propósito bem específico. Então, o sistema babilônico vai perder essas ferramentas de busca, de rastreio, de comunicação, para enfraquecer de fato, né, qualquer intento do inimigo de alcançar a mulher que estará fugindo para o deserto. Apocalipse 12 trata disso. Perceba que nas guerras atuais, vamos olhar agora para a guerra da Ucrânia, muitos essa guerra é uma guerra que acontece muito à distância, estão tendo muitas notícias sobre drones sendo utilizados de ambas as partes para atacar um ao outro, então ataques à distância. Essa quarta taça sendo derramada, com certeza vai entrar em colapso qualquer ferramenta, qualquer equipamento bélico de cunho tecnológico. Então eu vejo um propósito muito, muito grande do Senhor, né, nesta quarta taça aí. O que acontece é que neste momento desta taça aqui, eu acredito que Deus irá intensificar um pouco mais, irmão Ricardo. Porque realmente isso irá vir para atacar o trono da besta. E o versículo continua nos dizendo que eles, ainda assim, não ouviram a voz de Deus, não deram ouvidos e blasfemaram contra Deus. Então, no mesmo momento que Deus está agindo por intermédio de Moisés, no mesmo momento que Deus está ali soltando as pragas, ele está protegendo o seu povo. Ele está provendo, né, a proteção para que o povo deles, os selados, os que estão aí indo para o deserto, não recebam os danos que vêm aí destas chagas, né, irmão Ricardo? As taças, elas têm uma característica de causar dano aos povos, aos ímpios, né, a todo o povo da besta. E aí, essencialmente também contra a grande Babilônia. Então o Senhor vai mostrar ali a sua proteção, a noiva sendo protegida e os flagelos sendo lançados contra uma prostituta e todos os seus mercadores. Reiterando aquilo que a gente tratou na última live, em que o Senhor vai de fato apresentar quem de fato é do Senhor e aqueles que estão inclinados ao anticristo. Então vereis outra vez. Interessante essa fala de Malaquias, né? 3:18. Vereis outra vez a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem. E essa questão contra a grande Babilônia, as taças, também contra os mercadores, as nações do mundo, eu consigo enxergar aqui, porque a gente está tratando da quarta taça, do fogo, né? Então, com um zoom assim nessa questão do flagelo com fogo, eu encontrei em Amós, no capítulo 1, achei bem interessante aqui essa visão que eu vi aqui nos meus estudos, porque nós temos alguns lugares sendo apresentados pelo Senhor e juízo contra eles. Aqui no verso 3 de Amós 1 fala de Damasco. Damasco está localizado mais ao norte de Israel. E aí ele fala de transgressões de Damasco e ele, no verso 4, fala que vai colocar fogo. O juízo é com fogo. E posteriormente ele fala de transgressões a Gaza. Gaza está mais ao ocidente de Israel. E também
por conta das transgressões de Gaza, que é a Palestina ali, fogo no verso 7, porém fogo nos muros de Gaza. E aí, depois ele fala de Tiro. Tiro, a gente tratou no episódio passado, de que a profecia de Tiro, que está no profeta Isaías, profeta Ezequiel, vai associar com a Grande Babilônia. Então eu tenho Tiro como a figura, uma das figuras da Grande Babilônia, conforme os profetas Ezequiel e Isaías, e também no verso 10 fala que vai botar fogo no muro de Tiro. E aí, mais posteriormente, fala de Edom. Edom já está ao sul de Israel, e também no verso 12 diz que vai colocar fogo em Temã. Que interessante isso. E depois Amon. Amon está ao oriente de Israel. E no verso 14 também fala que vai botar fogo. Então, os adversários de Israel estão no norte, no oriente, no sul, no ocidente, e fala de Tiro, de uma grande Babilônia. Então, as nações do mundo rodeados sobre Israel e uma grande prostituta montado, eles vão ser consumidos pelo fogo, eles vão ser afligidos pelo fogo. Então, essa analogia de Amós é muito interessante, porque ele também vai relacionar com Jeremias, capítulo 25, que também tratamos no último episódio, a partir do verso 15, ali fala de o cálice da ira de Deus sobre as nações. E essas, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, estão mencionados também lá em Jeremias 25, do cálice da ira de Deus. Então, muito interessante toda esse conjunto, né, dos profetas, porque vai dar mais ênfase do que o Senhor vai fazer aí na última semana com os cálices aí, nesse caso aqui na quarta taça, com fogo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Tem uma associação bem interessante com esse fogo, associado à angústia, à dor. E aí eu vou ler aqui Naum, capítulo 1, a partir do verso 6 aqui, ó. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Aqui fala assim, ó. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. A proteção sobre um povo fiel, que é o que o Wagner está enfatizando aqui também. Existe uma proteção, né, na igreja, todavia tem aí um flagelo sendo derramado contra o povo da besta. E no verso 8 continua: e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar. E as trevas, olha que interessante aqui, a gente está tratando da quinta taça agora, né? Um fogo consumindo e aí posteriormente nós temos trevas perseguindo os seus inimigos. E que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Esse entrelaçar como espinhos, de angústia, de saturarem vinho como bêbados, a gente está tratando aqui de taças, a gente está falando aqui de uma grande prostituta embebedando as nações com sangue. Então faz um sentido aqui com o Senhor está ali derramando as suas taças também de flagelos contra este povo. Então, por quê? Porque no verso 11 aqui fala: de ti, Nínive, saiu aquele que maquina mal contra o Senhor, e aquele que se levanta é o anticristo. Então nós temos um cenário de grande tribulação, aquele se levantando contra o Senhor, e aí o Senhor correspondendo, né, a esse povo da besta, o povo do anticristo, com fogo e com trevas perseguindo eles, com muita angústia, com muita dor. Outra coisa muito interessante aqui, que foi sobre uma quinta taça sendo derramada
sobre o trono da besta. Interessante que esse trono foi mencionado em Apocalipse 13, verso 2, que o dragão deu o seu trono e autoridade à besta. Esse trono era do diabo e ele entregou a besta. E nós sabemos lá em Apocalipse 2, verso 13, em Pérgamo está o trono de Satanás. Então nós temos aí, né, menções no próprio livro de Apocalipse para apresentar aí acerca deste trono da besta, que nada mais é do que um lugar de autoridade, uma regência mundial sobre as nações. E como nós estamos tratando aqui da segunda metade da semana, nós ainda vamos chegar, né, no capítulo seguinte, que é o capítulo 17. É muito importante aí, nós pudermos aí, vamos trazer o pastor Pedro, o pastor Igor, porque vai tratar de uma mudança de regência aí. Na primeira metade da semana, nós temos uma prostituta montada sobre essa besta, sobre as águas, né, sobre povos, línguas e nações, e aí essa regência vai mudar. Na segunda metade da semana, a regência está para o anticristo, porque essa autoridade ele vai ter por 42 meses, 3 anos e meio. Então, muito importante entender também, irmãos, nesta linha do tempo, essa regência da iniquidade. Na primeira metade, uma regência da prostituta, e na segunda metade, essa regência passa para o anticristo. Então, muito sentido aqui, essa quinta taça sendo derramada sobre o trono da besta, porque o anticristo é que vai ter a regência desta iniquidade, destas nações no mundo. E as pessoas vão sentir muita dor. Vai ser uma dor muito grande, como uma picada de escorpião. Porque quando a gente vai lá para esta quinta trombeta, o que a gente vê? Que os espíritos de demônios subiram do abismo e estão atormentando a terra. Então você imagina o tormento para aqueles que a princípio confiaram, né, neste rei, nesses acordos, e estão ali, né, sendo consolados por terem aceitado a marca, né? Porque tá tudo bem, tu aceitou a marca, tu não vai passar tribulação, tu não vai passar por perseguição, tá tudo certo a princípio, até começarem as chagas. E aí começam as chagas, e quando chega nesse momento, esse é o momento que a besta se revela, esse é o momento que o anticristo se revela. Então esse é o momento do trono de Satanás, aonde ele será revelado. E aí muitos vão sentirem essas dores, né? Então, é que a gente possa meditar nisso. Quer ver as conexões? Eu fiz mais umas conexões com isso para a gente tentar aproximar esse tempo. E aí está lá, ó. Vou botar para os irmãos aqui na tela. Apocalipse 17. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. E comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento. E tenham uma mesma ideia, que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É por isso que eu acredito que todas as informações que Deus está nos apresentando, está nos mostrando exatamente o que está acontecendo naquele momento. E a igreja, onde é que está, irmão Ricardo? A igreja está fora, sendo protegida, e aqueles que estão ainda pregando estão sendo mortos. Porque quem é que é o culpado de tudo isso, irmão? Quem está à frente da batalha. Exatamente. Eles vão ser ali culpados, imagina? Eles que estão sendo culpados. Não, é por causa de vocês. E de fato é. De fato é. Porque imagina só, você está num momento em que catástrofes estão acontecendo e você está vendo o irmão do seu lado ali que não está sendo atingido. Como vocês falaram no episódio passado, é como se nós tivéssemos aqui, ó, 2 copos de água. O irmão Ricardo... Ó, irmão Ricardo, pega aí. Aqui, ó. Pega aí. O irmão Ricardo vai tomar o copinho dele e tem sangue. E aí o irmão Ricardo passa o copo para mim, eu pego e é água. Quem é o culpado, irmão Ricardo? Sou eu, né? Porque você vai ficar com sede, eu vou tomar água. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está acontecendo nesse momento. Entende? Aqueles que ficarem para pregar são os responsáveis. Por isso que quando a gente vai para Apocalipse 11, o que a gente vê? Quando eles matam essas testemunhas, eles trocam presentes. Por quê? Por que diz o texto lá? Porque esses homens atormentaram a terra com todo tipo de flagelos. É isso aí. É a unção de Elias. Né? Elias foi chamado de perturbador de Israel.
Então, o Elias que há de vir vai perturbar o mundo inteiro aí, porque vai cumprir a vontade do Senhor contra os rebeldes, contra os que são soberbos, orgulhosos. Vê só que interessante essa quinta taça, né? Vincular sempre os profetas, porque eles nos ajudam a ter esse entendimento, né? Jeremias 13, a partir do verso 15, assim, ó, diz assim, ó: escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. E o Senhor falou através dos seus profetas, através do Elias que há de vir, através das testemunhas. E dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão. A escuridão da quinta taça, por exemplo, é uma escuridão de juízo e de muito tormento. Antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Então, olha só que palavra pesada para aqueles que são soberbos, orgulhosos, aqueles que estão esperando a luz, mas que, na verdade, vão tropeçar em montes tenebrosos, vão transformar tudo, a sua expectativa vai se transformar em sombra de morte e vai se reduzir à escuridão. E o Wagner falou aqui de engano, e nós precisamos ter ciência. Na segunda metade da semana, haverão os falsos profetas. Quem não assistiu aí a besta da terra vai vincular o falso profeta. Muito importante ter esse discernimento também, porque o falso profeta tem essa missão de enganar a muitos. E muitos serão enganados e vão, né, se atrelar aos sinais, aos prodígios, e vai aderir à besta, vai adorar a besta. E isso é muito importante, porque haverão falsos profetas, e próprio Jeremias fala aqui contra estes falsos profetas. Uma mensagem aqui que está no capítulo 23, que eu vou ler aqui a partir do verso 11, porque vai se relacionar também com esse cenário. Diz assim, ó: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor, porquanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. E serão empurrados, cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Olha só as virgens loucas aqui, né? Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Mas nos profetas de Jerusalém veio uma coisa horrenda. Cometem adultérios e ainda com falsidade fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores de Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, lhes farei beber água de fel. A gente tratou isso, né, nas taças anteriores aí, das fontes das águas. Porque dos profetas de Jerusalém saiu uma contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis. Olha só, um engano de paz e segurança. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz, não virá mal sobre nós. Olha só que palavras importantes aqui sobre essa passagem de Jeremias 23. Até convido os irmãos a meditar, né, sobre essa passagem e relacionar o que o Senhor tem de mensagem aqui para os últimos dias e principalmente nesta última semana, porque é muito forte, muito poderoso. E o Senhor tem mensagens para nós aqui, né? Porque aqui diz palavras contra os falsos profetas aí. Muito interessante isso, né? É interessante trazer sobre os falsos profetas, porque quando a gente vê a continuação ali do Apocalipse 17, a gente vai chegar lá ainda. Apocalipse 18, logo depois da destruição,
A gente vê aí esses marinheiros que ganhavam a vida nesse grande mar, olhando para trás ali e vendo, né, como nós tínhamos obras boas, como nossas igrejas eram confortáveis, né, como nós éramos ricos, mercadeando, né, a palavra de Deus, e agora de um momento para outro, tudo está arruinado. Porque o que vai acontecer, meus irmãos? O contexto que está se apresentando é que é o seguinte, o inimigo, ele vai se apresentar, literalmente. Assim como a gente já tem um país bipartido aqui, né, de direita e esquerda, e a esquerda já está deixando muito bem as claras como que eles agem, é praticamente assim o que a gente vê que vai acontecer. Esse é o momento que vai ficar descarado, entendeu? Esse é o momento em que o inimigo vai se mostrar, tá? Vai ficar visível, inclusive, para eles. Por quê? Porque no momento que surgir o chifre pequeno, ele vai colocar a prostituta, aquela que fez acordos. Não se esqueçam que eles fizeram acordos. Estão todos alinhados até certo ponto, né, irmão Ricardo? Só que como a água não se mistura com óleo, eles irão se revelar. E aí já não vai mais ter volta para isso. Entende? Então é um momento de muito sofrimento. Por quê? Muitos não estão esperando passar por tribulações. Já começa por isso. Estão esperando ser livres da grande tribulação. É o que muita religião prega, né? Não estão esperando grande tribulação. A mensagem que estará sendo pregada no início da semana é paz. Essa é a mensagem, por incrível que pareça, né? Então não estão aguardando. E quando essas alianças forem firmadas, na metade da última semana, depois dos 1260 dias, que se levanta o anticristo para o avanço da mensagem deles, aí eles puxam o tapete. E todos aqueles acordos que foram feitos, cristianismo, islamismo, qual é o outro mesmo que tem, irmão Ricardo? Catolicismo, judaísmo, inclusive. Todos esses acordos não irão sobressair mais, não irão prevalecer. Porque nós sabemos o que a palavra nos diz, que do norte vem o mal, e eles vêm de lá, cavalgando, até chegar o momento de se levantar o seu líder. Quando se levanta o seu líder, eles colocam todos aqueles planos, aqueles pactos, e como diz em Daniel 11, né? Ele surge ali na calada e com traição, eles entre eles mesmo, eles puxam o tapete. E aí o anticristo surge e, infelizmente, muitos irão sucumbir. E irão ver que estão completamente errados e enganados. Então, esse é um contexto que nos apresenta. E a gente consegue ver isso lá em Apocalipse 18, que diz assim, ó. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Olha os acordos da metade da semana. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então é isso que está acontecendo. O texto continua dizendo que em uma hora eles ficaram todos devastados. Então, que a gente possa se situar. Nós estamos falando aqui da quarta e da quinta flagelo. Teremos ainda o sexto e o sétimo. Muitas coisas ainda irão acontecer. Mas esse é um contexto que nos apresenta uma virada de chave, né? Isaías 13 também trata um pouco disso. Diz assim, ó: Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Olha só que interessante. Não é o dia está perto. E aí continua: Vem o Todo-Poderoso com assolação, portanto todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores e ais. Dores e ais. Relacionado aos 3 ais aí da segunda metade da semana. E se angustiarão como mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Você vê um contexto aí de grande tribulação. Por quê? Porque o dia está perto. E antes do dia do Senhor, do terceiro ai, vem todas essas pragas aí contra o povo da besta. Eu quero só deixar aqui uma passagem bíblica muito conhecida, que eu acho que tem a ver com o que a gente tratou hoje, fala de escuridão,
sombra da morte, refúgio, proteção de Deus. Eu quero ler aqui o Salmo 91 para os irmãos aí. Amém? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Em verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios nessas taças. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque a praga é para os ímpios, não é para o povo de Deus. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, ó o milênio aí, e lhes mostrarei a minha salvação. Irmãos, que nós possamos encontrar esse refúgio que nós recebemos de Deus. E podemos ter a esperança da proteção, sabendo que, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a dificuldades, Deus estará sempre com a gente. Se inscreva aí no canal dos irmãos, se inscrevam para que a gente possa unir forças, porque junto, unidos, a gente é mais forte para passar por todas as adversidades e estarmos preparados. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Ricardo. Deus abençoe. Glória a Deus. Tchau, irmãos.